Recentemente, alguns inscritos me pediram para falar a respeito de uma teoria, uma visão sobre a origem de Caim que poucos falam por conta de ser um assunto muito delicado. Essa teoria, essa visão, é uma visão que tem ganhado muita fama nos dias atuais, mas será que ela é real? Ou ela é falsa? Essa teoria vai afirmar que Caim era filho da serpente e não era filho original, no caso de Adão. Mas será que isso é real? Nesse vídeo nós vamos falar a respeito dessa teoria, dessa visão, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Portanto, eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo com outras pessoas. Geralmente ou tradicionalmente as pessoas estão acostumadas com a história de Caim, que vai falar basicamente que Caim foi o primeiro homicida da face da terra, o primeiro assassino, aquele que matou o seu próprio irmão. Mas existe uma teoria que vai dizer que Caim, ele não fez isso apenas por raiva ou por ódio. Essa teoria, ela vai além e diz que Caim, no caso, não era filho legítimo e nem filho natural, no caso de Adão com Eva. Essa teoria vai dizer basicamente que Caim não era filho de Adão, mas sim filho da antiga serpente, isto é, filho do próprio diabo. E segundo essa interpretação, segundo essa teoria, basicamente é por conta disso que Caim era um ser mau por natureza. Muitos acreditam que Caim, nessa visão, ele é filho de Satanás, e por conta de ser filho de Satanás, ele era mau por natureza, assim como seu pai. A partir de agora, eu estarei explicando mais aprofundadamente sobre essa teoria. Essa teoria que coloca, no caso, Caim como sendo supostamente filho do diabo com Eva, ela vai dizer primeiramente que o pecado, isto é, que Adão e Eva cometeram, no caso, foi um pecado de conotação sexual. Existe essa teoria. E basicamente, quando Eva se deitou com a serpente, basicamente, ela teve relações íntimas com o próprio diabo. Segundo essa interpretação, o fruto do relacionamento entre a serpente, a antiga serpente, e Eva, no caso, seria o futuro Caim. A teoria vai além e ainda vai dizer que o pecado original, na verdade, foi a relação íntima que Eva teve com a serpente e logo após teve também com Adão. Segundo essa teoria, Caim teria sido criado por Adão e por Eva, mas sem saber, no caso, na verdade, não seria filho legítimo de Adão. E por conta disso, ele já nasceu basicamente sendo mau por nascença, por conta da origem via o seu pai. Os intérpretes dessa teoria vão dizer, inclusive, que a linhagem de Caim era totalmente perversa, e era totalmente perversa exatamente por esse caráter aí demoníaco e sanguíneo que veio aí do próprio Satanás. Segundo eles, paternalmente, toda a linhagem de Caim era basicamente mestiça com um sangue, digamos que de origem demoníaca, vinda do próprio Satanás. Essa teoria ela vai além e vai dizer inclusive que os descendentes de Caim nos dias atuais, eles possuem um lado mais raivoso, um lado mais demoníaco, por assim dizer, e ruim, irado, carnal, e basicamente é essa origem vinda de Caim que basicamente se manifesta nas pessoas até os dias de hoje, por conta de sua origem ser no seu verdadeiro pai, segundo essa suposta interpretação de que seria o próprio diabo.
Alguns dos versículos que são utilizados para tentar dar ênfase nessa teoria são os versículos de Gênesis capítulo 3, verso 14, que vai dizer o seguinte: Então Deus determinou à serpente: Por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Geralmente eles dizem que aqui, no verso 15 do capítulo 3 do livro de Gênesis, quando vai falar que Deus colocaria inimizade entre a mulher e a serpente, e a descendência da serpente e o descendente da mulher, segundo eles, estes descendentes da serpente basicamente seriam a linhagem de Caim, que eram descendentes de Caim via paternalmente. Lembramos que o descendente da mulher aqui, no caso, é Jesus Cristo, e este feriria, no caso, a cabeça da serpente, a qual picaria-lhe o calcanhar, porém ele esmagaria a cabeça da serpente. Outro versículo utilizado geralmente por eles no Novo Testamento é o seguinte, aquele de João capítulo 8, verso 44, que vai dizer: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Agora eu irei falar sobre essa interpretação, se ela é verdadeira ou se ela é uma interpretação falsa e mentirosa. Obviamente eu vou colocar aqui a minha visão a respeito dessa interpretação. Essa interpretação ela não é majoritária. Essa interpretação é uma interpretação que algumas pessoas têm nos dias atuais. Porém, a interpretação verdadeira vai negar totalmente essa interpretação. Na verdade, essa interpretação ela é falsa, enganosa e mentirosa. Mas por que ela é enganosa e mentirosa, essa interpretação? Essa interpretação ela é enganosa e mentirosa porque quando nós lemos Gênesis capítulo 4, no primeiro versículo, nós sabemos que o pai de Caim era sim Adão. E no caso, Caim nasceu com o pecado de Adão e com o pecado de Eva por conta da queda que Adão e Eva tiveram. E isso é por conta do pecado da desobediência. E o pecado original é a desobediência de terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós sabemos que era uma árvore literal, até porque existia mais de uma árvore. E o texto vai dizer que Adão e Eva podiam se alimentar de todas as outras árvores. Está num contexto literal de frutas, realmente. Só que uma dessas frutas foram ali colocadas, no caso, para não serem comidas, porque Deus queria testar a humanidade, queria testar a sua criação para ver se iria obedecer ou desobedecer. Afinal de contas, qual é o originador de todos os pecados? Qual é o primeiro pecado? A não ser a própria desobediência. A desobediência é o verdadeiro pecado, o pecado original, porque eles desobedeceram. E a desobediência dá origem a todos os pecados, porque todos os pecados são desobediências. No livro de Gênesis, no capítulo 4, no verso 1, nós temos aí a certeza de um versículo afirmando que Adão era pai de Caim. Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e declarou: com a ajuda do Senhor, isto é, de Deus, tive um filho homem. O primeiro versículo de Gênesis capítulo 4, verso 1, já destrói totalmente essa teoria, pois ela afirma que Caim, no caso, é filho do diabo, mas Gênesis capítulo 4, verso 1, afirma categoricamente que Adão é o pai de Caim.
Você deve estar se perguntando agora, tá bom, mas e Gênesis capítulo 3, verso de número 15, onde vai dizer que Deus colocaria inimizade entre a mulher e a descendência da serpente, no caso, a descendência da serpente e o descendente da mulher. Aqui está falando que a serpente, no caso, teria uma descendência. Sim, a serpente teria uma descendência, mas não é uma descendência literal carnal, e sim uma descendência de pessoas que obedecem ao pecado. E todo aquele que obedece ao pecado é filho de Satanás. Para todos vocês entenderem melhor, nós precisamos compreender o que significa ser filho do diabo ou filho de Satanás nos textos bíblicos. Todo aquele que ama ao pecado é filho de Satanás. Essa linguagem bíblica, ser filho do diabo, não significa ser filho carnalmente do diabo em sua origem, mas sim por obedecer e fazer a obra do diabo. Você que faz a obra do diabo e que basicamente gosta de fazer a obra de Satanás e obedecer os seus preceitos, de desobedecer a lei de Deus, a graça de Deus, basicamente você é filho do diabo. Mas essa linguagem, filho de, basicamente nas escrituras sagradas nós encontramos várias e várias outras menções, como por exemplo, filhos de Belial. O que significa ser filhos de Belial? Filhos de Belial é basicamente pessoas desordeiras, pessoas ali que não têm pudor, pessoas ruins. Nós também temos filhos do trovão que o Senhor Jesus colocou para os seus próprios apóstolos e discípulos ali por conta de suas iras, por conta de suas raivas. Não é porque eles eram filhos de um relâmpago ou de um raio, não. Isso é por conta que eles eram filhos ali da ira, eram raivosos, eram barulhentos como um trovão. A mesma coisa é ser filho de Deus. Você se torna filho de Deus pela adoção de Cristo Jesus. Aquele que obedece, que serve e que ama ao Senhor Jesus Cristo é filho de Deus. Já aquele que desobedece e que fica no pecado é filho do diabo. Caim nasceu com o pecado de Adão, seu pai, e por conta disso, ele, assim como o próprio Abel, que nasceu também com o pecado de seu pai, a diferença é que um resolveu servir a Deus e o outro rebelou-se contra Deus. E por conta dessa rebelião contra Deus, ele foi similar ao antigo anjo caído, que nós chamamos atualmente de diabo. E por conta disso, ele é considerado filho do diabo. E todos aqueles que servem e que adoram aí o pecado e os erros são filhos do diabo. Geralmente os intérpretes desta visão vão dizer que os descendentes de Sete, que foi outro filho que Adão teve com Eva, e que desse veio a linhagem ali dos setitas, eles basicamente vão dizer que os setitas eram todos pessoas boas, piedosas, amorosas e que elas também serviam a Deus de sincero coração. Porém, esses que nasceram da linhagem de Sete também eram pecadores, pois nasceram do pecado de Adão. Todo ser humano tem o pecado de Adão. E uma curiosidade é que se os descendentes de Sete foram todos bons, por que não existiam mais descendentes de Sete na arca de Noé? Apenas Noé e seus 3 filhos nós sabemos que eram da linhagem de Sete. Um outro fato que eu não posso deixar de colocar aqui é a respeito do pecado primordial, do primeiro pecado da humanidade. Segundo as pessoas que acreditam nessa interpretação, nessa teoria que é falsa, de que Caim seria filho do diabo ou filho da serpente, eles vão dizer que o pecado original era, no caso, a relação sexual que Adão teve com Eva e depois, no caso, com a própria serpente. Mas a realidade é que isso é uma mentira, pois em Gênesis capítulo 1, versos, no caso 26 e 27, vai dizer que o próprio Deus, 27 e 28, vai dizer que o próprio Deus abençoou Adão e Eva e mandou eles terem relações íntimas, frutificarem, que é uma linguagem bíblica para terem relações íntimas, e no caso também mandaram eles multiplicarem a terra, encherem a terra de filhos, isto é, a ordem de terem relações íntimas foi dada a eles, ou seja, a relação íntima sexual entre o homem e a mulher não foi o primeiro pecado. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis,
frutificai e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. O pecado original foi a desobediência. A desobediência dá origem a todos os pecados, pois todos os pecados são uma espécie de desobediência. E a primeira desobediência foi algo muito simples, simplesmente não comerem de uma fruta de uma árvore, visto que as outras árvores eles podiam comer. Caim era filho da serpente por conta de seu caráter, por conta de sua índole má, pecaminosa, a qual se rebelou contra Deus, respondeu o próprio Deus e, além de ter respondido o próprio Deus, matou também o seu irmão. E por conta disso, ele era tido como filho do diabo, não carnalmente, mas sim por conta de seu caráter e sua índole. Eu espero que tenham gostado do vídeo, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.